Holanda se aproxima da jovem e pergunta se está tudo bem. Ela responde afirmativamente e ele se apresenta. Ela diz que se chama Anne. Ele menciona que é um prazer conhecê-la e elogia, dizendo que ela é incrível. Ela agradece e ele pergunta se ela é de Houston. Quando ela afirma, ele diz que é novo na cidade e está tentando conhecer novas pessoas. Quando ela afirma, ele diz que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas. Holanda comenta que é fotógrafo e procura novos modelos. Ela pergunta se ele é fotógrafo e ele confirma, acrescentando que é bom fazer novos contatos. Ela acha isso interessante e ele pergunta como está sendo o dia dela. Ela responde que está indo bem, mas tem uma reunião marcada e precisa ir. Ele entende e antes que vá, pede seu número, mas ela diz que tem namorado e não pode passar seu contato. Ele pergunta por que o namorado a deixa andando sozinha na rua e questiona se ele não é um cavalheiro. Ela explica que o carro está na oficina e que logo o pegará. Holanda oferece uma carona, mas ela recusa, confirmando que o namorado não gostaria disso. Ele insiste em manter contato, mas ela agradece e recusa. Quando de repente a moça percebe Holanda ir para o carro, muda totalmente de ideia. Ele a vê batendo na porta do carro e pergunta por quê. Ela pergunta se o carro é dele e ele confirma. Ela diz que não sabia que o carro era dele e ele comenta que não sabia que precisava dizer. Ela questiona a animosidade dele e ele responde que só está fazendo uma pergunta. Ela explica que pensou que ele estava a pé. Ele menciona que tinha oferecido uma carona e ela diz que não sabia que ele dirigia um carro assim. Ela diz que se soubesse teria aceitado a carona. Ele pergunta qual a diferença do carro que ele tem e ela responde que aquela é a cor favorita dela e que agora está interessada em conhecê-lo. Ele diz que não está interessado e ela afirma que mudou de ideia. Quando ela tenta se explicar, ele fecha a janela. Ao perceber que ela está indo embora, ele pergunta para onde ela vai. Ela diz que está saindo e pergunta se pode entrar no carro. Ele pergunta por que ela precisa entrar e ela responde que nunca esteve em um carro como aquele. Ele sugere que ela alugue um carro similar, mas ela pergunta se o carro dele é alugado. Ele afirma que não, que o carro é dele e apenas sugeriu alugar um carro semelhante por curiosidade. Ela menciona que o namorado tem muitos carros elétricos. Ele diz que não quer atrapalhar se ela tiver uma reunião ou encontrar o namorado. Ela diz que está bem, que pode cancelar a reunião para conhecê-lo melhor. Ele sugere que ela priorize os negócios e pergunta se não é isso que ela deveria fazer. Ela diz que o encontro pode resultar em negócio e ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela sugere sair para comer e conversar sobre isso. Ele questiona a mudança repentina de interesse, lembrando que ela disse ter namorado. Ela afirma que não mentiu, só não sabia quem era ele. Ele pergunta como ela vai saber se não der uma oportunidade. Ela diz que não conhece todas as pessoas na rua e ele observa que ela também estava andando na rua. E ele observa que ela também estava andando na rua. Ela afirma que gostou dele e do carro e quer recomeçar. Ele diz que não está querendo discutir, apenas entender. Ela pergunta se não podem sair para comer e ele diz que não faz sentido, pois ela não está interessada no começo. Ela admite que se precipitou e gostaria de conhecê-lo. Ela diz que pensou que ele era mais um cara andando na rua e não sabia que ele tinha um carro assim. Ele responde que não vai perder o tempo com uma garota que inicialmente não estava interessada. Ela insiste que agora está. Ele questiona se só agora ela está interessada e ela diz que ele faz o tipo dela. Ele afirma que as coisas não acontecerão no tempo dela. Ela sugere que aconteçam no tempo dele. Ele muda de assunto, elogiando sua aparência. Ela pergunta se ele realmente acha isso e ele confirma. Eles continuam conversando e eventualmente ele convida ela para entrar. Ela diz que ele está sendo hostil, mas ele afirma que apenas está tratando-a da mesma forma que ela o tratou no começo. Ela argumenta que foi educada com ele e ele diz que também foi, até dando uma segunda chance. Ela menciona que ele queria seu telefone no início, mas ela não podia saber se ele era uma pessoa mal intencionada. Ele pergunta se parece ser mal intencionado e ela responde que há muitas pessoas assim em Houston. Ela afirma que agora que sabe que ele não é, eles poderiam
poderiam sair e se divertir juntos imediatamente. Ele pergunta o que ela quer dizer com se divertir juntos e ela sugere sair para comer, beber alguma coisa ou fazer compras. Ele diz que isso não faz sentido e não vai gastar dinheiro com ela porque mal a conhece. Ela começa a duvidar que o carro seja dele e ele reafirma que é. Ele diz que não quer perder tempo e pede para ela sair. Ela então afirma que quer sair do carro, insinuando que ele pode não ser dele. O vídeo começa com Ney comentando que a jovem ficou ótima naquela roupa marrom. Ele pede licença e pergunta se ela conhece bem a região. Quando ela responde que conhece mais ou menos, ele menciona que está procurando um lugar e que é novo na área. No entanto, ela diz que não conhece tão bem assim. Ele a elogia dizendo que ela é incrível e pergunta o nome dela. Ela agradece e diz que se chama K. Ney pergunta novamente se o nome dela é K e se apresenta como Ney. Ele pede para ela esperar um instante para que ele possa falar rapidamente com ela. Ela diz que precisa ir, mas ele insiste que será rápido. Ela continua dizendo que realmente precisa ir, então ele pede seu número ou Instagram. Ela responde que não tem Instagram e ele sugere o número de telefone. Ela pergunta se ele quer mesmo o número dela e ele confirma. Ela hesita por um momento, mas então diz que realmente precisa ir. Ele aceita e deseja um ótimo dia a ela. Ele comenta que se ela não está interessada, tudo bem, que ele não vai insistir. No entanto, após ele ligar o motor do carro, ela decide voltar. Ele comenta como as coisas mudam rapidamente. Ele pergunta o que houve e ela diz que ele esqueceu um fone de ouvido dela. Ele pergunta se é verdade e comenta que ela é engraçada. Ela diz que ainda tem algum tempo e decidiu voltar para saber se ele ainda quer seu número. Ele responde que queria, mas ela não estava interessada, então ele está bem. Ela explica que não tinha tempo antes, mas agora percebeu que ainda tem alguns minutos. Ele pergunta o que mudou tão de repente. Ela responde que gostaria de conhecê-lo. Ele diz que tentou fazer isso antes, mas ela não demonstrou interesse. Ela admite que ele é um cara interessante e ele pergunta se ela não percebeu isso no começo e ela diz que percebeu agora. Ele pergunta se é por causa do carro, ela responde que talvez. Ney pergunta se ela voltou por causa do carro e ela confirma. Ele comenta que pelo menos ela foi honesta. Ele pergunta novamente o nome dela e ela responde. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que é de Dallas, mas agora mora ali. Ele pergunta há quanto tempo ela está em Houston e ela responde que há 2 semanas. Ele pergunta o que ela acha da cidade e ela diz que é muito legal. Ele menciona que vai sair e pede para ela tomar cuidado com o carro. Ela responde que não quer ser atropelada. Ele pergunta quais são os planos dela para o dia e ela diz que tinha algumas coisas para fazer, mas nada importante. Quando ela pergunta sobre os planos dele, ele diz que estava em casa e saiu para comer alguma coisa. Ele comenta que poderia convidá-la desde que ela não tenha namorado. Ela diz que não tem namorado. Ele pergunta se ela é solteira e ela confirma. Ele pergunta quanto tempo e ela diz que há 2 semanas. Ele observa que ela se mudou para lá há 2 semanas também e ela diz que teve que deixar o namorado em Dallas. Ney pergunta se o namorado dela ficou em Dallas e se ela terminou com ele. Ele comenta que então ela não está realmente solteira, mas enrolada. Ela insiste que está solteira. Ele a elogia novamente e pergunta se ela pode dar uma volta. Ele diz que só queria ver melhor e pede que ela não fique tímida. Logo após, ele a convida para entrar no carro e
e comenta que no começo ela não estava interessada, mas agora mudou completamente. Ele diz que ela parece outra pessoa e pergunta se ela entende o que está dizendo. Ele comenta que fica pensando se vai conseguir esquecer isso ou se deve pedir para ela sair. Ney diz que está difícil levar isso para um próximo nível e prefere ser sincero, dizendo que acha que ela é interesseira. Ele pergunta se ela discorda e ela pergunta o que ele quer dizer com interesseira. Ele explica que é quando a pessoa está focada em coisas e dinheiro e não na pessoa em si. Ela diz que não é interesseira e ele responde que se procurasse a definição no dicionário, provavelmente encontraria o nome dela lá. Ela comenta que nem disse o nome verdadeiro para ele. E ele diz que isso não importa, pois a atitude dela mostra quem ela é. Ele conclui que isso não vai dar certo e pede para ela sair. Ela responde que o carro deve ser de algum amigo dele. Olana inicia a conversa com um elogio e após ela agradecer, ele se apresenta e pergunta o nome dela. Quando ela diz o nome, ele responde que é um prazer conhecê-la e pergunta se ela é natural de Miami. Ela confirma e ele menciona que acabou de se mudar para a cidade. Ela acha interessante e ele pergunta como está sendo o dia dela. Ela responde que está indo bem. Olana diz que gostaria de vê-la novamente, que gosta do que vê, mas ela diz que tem namorado e pede desculpas. Ele questiona se ela não pode fazer novas amizades e quando ela nega, ele pergunta o motivo. Ela começa a explicar, mas ele interrompe e pergunta se o namorado dela não permite. Ela confirma e ele comenta que isso mostra que o namorado é inseguro. Ela argumenta que isso não significa que ele seja inseguro. Olana diz que se for assim, o namorado dela não deixará que ela tenha amigos, parceiros de negócios ou algo parecido, e que um bom namorado deveria ajudá-la a crescer. Ela entende o que ele está dizendo, mas afirma que não gostaria que ele fizesse isso com ela, então ela também não fará isso com ele. Ela menciona que não permitiria que ele tivesse amigos. Olana pergunta por que não e ela responde que simplesmente não gosta disso. Ela diz que agora não é um bom momento e Olana respeita, dizendo que foi um prazer conhecê-la e ela retribui. Quando ela muda de ideia e volta, Olana pergunta o que houve. Ela quer saber para onde ele está indo. E ele diz que estava passeando quando a viu e resolveu parar. Ela pergunta se ele quer sair para comer algo, mas ele lembra que ela disse que não podia nem ter amigos. Ela concorda, mas diz que o namorado não precisa saber. Olana diz que ela parecia ser fiel e que não poderia ter amigos. E ela admite, mas diz que se interessou por ele. Ele pergunta o que mudou tão rápido e ela responde que ele parece ser uma pessoa legal. Ela pergunta se pode entrar no carro e ele questiona o porquê. Ela diz que gostaria de almoçar com ele para se conhecerem melhor. Ele pergunta se ela quer almoçar com ele e ele confirma. Ele quer saber por que só agora e ela responde que ele parece ser uma pessoa legal e lembra do que ele disse sobre estar com alguém que a ajude a crescer. Ele esclarece que não quis dizer que eles poderiam ser parceiros de negócio, mas que o namorado dela pode estar afastando oportunidades. Ela diz que resolveu reconsiderar e ele também decide reconsiderar, dizendo que ela não deveria fazer isso com o namorado. Mais uma vez ela sugere que saiam para almoçar e conversarem, mas ele pergunta se ela está filmando. Ela ri e nega e ele finalmente concorda. Assim que ela entra no carro, ele pergunta o que houve e ela diz que nada. Ela pergunta de onde ele é e ele responde que é de Nova York e que acabou de se mudar para Houston. Ele também pergunta de onde ela é e ela diz que é de Miami. Olana pergunta há quanto tempo ela está no relacionamento e ela responde que há 3 anos. Ele questiona se ela está disposta a arriscar o relacionamento por alguém que acabou de conhecer e ela admite que pensa em encontrar alguém melhor. Ela explica que o namorado não é bem sucedido e que acredita que pode construir algo melhor com Olana. Olana pergunta se a questão é dinheiro, dizendo que não deveria ser. Ela afirma que o namorado não consegue pagar as contas e ele pergunta se esse é o motivo para considerá-lo. Ela confirma e ele a chama de interesseira. Ela nega, mas ele insiste que é exatamente isso. Olana diz que ficou claro que tudo se resume a dinheiro e que ele não gosta de interesseiras, afirmando que ela não é o tipo dele. Ele pede que ela saia do carro, mas ela
resiste. Ele insiste educadamente para que ela saia e ela pergunta se ele realmente quer isso e ele confirma. Onair aborda um grupo de garotas elogiando-as por serem muito bonitas e tenta se apresentar. Misturando inglês e espanhol, uma das garotas responde que não é importante e que elas não falam inglês. Onair pergunta novamente se elas realmente não falam inglês e uma delas confirma. Ele então entende e deseja um ótimo dia a elas, comentando que elas não falam inglês e que ele deve seguir em frente. As garotas decidem voltar ao ver Onair entrar em seu carro, porém em direções opostas, deixando Onair confuso. Ele pede a uma delas que dê a volta e, falando em espanhol, a garota de cabelo laranja sugere usar o Google Tradutor. Ele não entende e pergunta se a garota de branco fala algum inglês, mas ela nega e sugere novamente o uso do Google Tradutor. Ele pergunta se ela pode usar o tradutor e ela confirma. Onair pergunta se ela fala inglês e ela responde que mais ou menos, enquanto a garota de cabelo laranja diz que só fala espanhol. A garota de branco pergunta de onde ele é e ele responde que ela está falando inglês, apesar de ter dito que não falava. Ela admite que fala um pouco. Onair explica que é de Hawaii, mas acaba se mudando para Houston e tenta acessar o Google Tradutor. Ela comenta que não falou com ele no início porque ele era um estranho e havia a barreira do idioma. Onair pergunta por que ela está falando com ele agora, já que ele ainda é um estranho. Ela responde que gostaria de dar uma volta no carro dele. Onair pergunta o nome delas. A garota de cabelo laranja se chama Joseline e a de branco, Sofia. Ele se apresenta como Naya e diz que é um prazer conhecê-las. Em seguida, Sofia pergunta de onde ele é e ele diz que é de Cincinnati e que se mudou recentemente para Houston. Quando ele pergunta de onde elas são, elas respondem que são de Medellín, na Colômbia. Ele comenta que já esteve lá e adorou o lugar. Sofia pergunta se é verdade e ele confirma, explicando que foi para cuidar de alguns negócios. Onair pergunta se elas são amigas, mas Joseline o interrompe, dizendo que são namoradas. Ele pergunta se vieram juntas e elas confirmam. Ele pergunta a Joseline se ela gosta de homens e ela responde que não, mas depois diz que depende da situação. Ele entende e Sofia elogia o carro dele. Onair agradece e as convida para entrar no carro. Ele diz que elas já podem entrar, mas elas dizem que a porta não está abrindo e ele pede para puxarem com mais força, mas elas continuam dizendo que não está abrindo. Onair então revela que a porta não abre porque elas são interesseiras e ele não pretende gastar dinheiro com elas. Nai se aproxima de uma garota e elogia a tatuagem dela, mencionando que ele também tem uma nas costas. Ele pergunta o nome dela e quando ela ri, questiona se está rindo dele, mas ela responde que não. Ele se apresenta como Nai e pergunta novamente o nome dela, mas ela diz que precisa ir. Ele pergunta para onde ela vai com tanta pressa e se pode conversar com ela por 2 minutos, mas ela recusa educadamente. Nai pergunta se ela tem namorado ou algo assim e quando ela diz que não, ele comenta que não precisa ser tão rude. Ele explica que estava caminhando pelo bairro tentando fazer novas amizades, mas ela agradece e continua negando. Ele repete, não, muito obrigado, e quando ela confirma, deseja um ótimo dia para ela e comenta que parece que não faz o tipo dela, mas sugere que isso pode mudar. Enquanto ele se afasta, ela o chama e pergunta seu nome. Ele diz que não está conseguindo ouvir, então ela repete a pergunta. Ele questiona por que isso importa e ela pergunta por que não importaria. Nai diz que ela parecia não estar interessada antes e pergunta por que mudou de ideia agora. Ela diz que voltou para falar com ele, mas ele lembra que ela estava apressada e não quer fazê-la perder tempo. Ela insiste que não vai fazê-lo perder tempo e pergunta o que ela quer agora. Ela responde que quer saber o nome dele e ele pergunta por que o humor dela mudou tão rápido. Ela diz que pensou melhor e decidiu desacelerar. Ele pergunta de onde ela estava vindo e ela diz que da academia. Ele elogia as tatuagens dela novamente e brinca que está faltando o nome dele. Nai se apresenta como Nai
Nair e pergunta o nome dela. Ela responde que é Vi, mas ele quer saber o nome verdadeiro, ao que ela se recusa a dar. Ele comenta que não vai apertar a mão dela por causa dos germes e para evitar resfriados, e ela concorda. Nair insiste no verdadeiro nome dela, mas quando ela continua relutante, ele muda de assunto e pergunta sobre a tatuagem na perna dela. Ela diz que é de onde ela veio, mas depois esclarece que é o nome de uma música. Ele pergunta se doeu muito para fazer a tatuagem, ela diz que não. Ele então pergunta de onde ela é, e ela diz que é de Houston. Ele conta que é de Hawaii e se mudou para Houston há uma semana para ver o que a cidade oferece. Ela pergunta se o carro dele é alugado, mas ele diz que é dele, um de seus carros. Ela elogia o carro dizendo que combina com ele, e ele agradece dizendo que escolheu a roupa esperando um dia tranquilo. Ele pergunta o que ela sugere fazer na cidade, considerando que ele é solteiro, e depois pergunta se ela tem namorado. Ela diz que não e que é solteira, mas não sabe há quanto tempo, tendo perdido as contas. Ele pergunta se já se passaram anos. Ela diz que não, apenas alguns meses. Ele pergunta por que o relacionamento dela terminou, e ela responde que é porque as pessoas gostam de brincar, mas ela não gosta de brincadeiras. Ele pergunta se ela é fiel e ela confirma, o que ele aprecia. Nair a convida para dar uma volta, dizendo que gosta de ver, e ela pergunta se pode entrar no carro. Nair pede que a garota dê uma volta, dizendo que gosta do que vê, e ela pergunta se pode entrar no carro. Ele diz que está muito quente e deixa ela entrar, mas avisa que não quer perder tempo. Ela garante que também não gosta de perder tempo. Nair pergunta sobre os objetivos de vida dela, e ela diz que quer encontrar alguém que banque e que pretende comprar uma casa. Ele avisa que se ela pensa em usá-lo para isso, está perdendo tempo, porque ele não é o tipo de cara que ela pensa. Deseja um bom dia para ela, e ela responde que não deseja o mesmo, perguntando como abrir a porta. Ele explica que é só apertar um botão e deseja uma boa caminhada. Ela diz que não se importa e pede para ele devolver o carro alugado. Nair confirma que o carro não é alugado e deseja que ela aproveite a caminhada. Ela diz que vai aproveitar e ele concorda. Nair começa cumprimentando a garota e elogiando, dizendo que ela é incrível e que gostaria de conversar rapidamente. Ela responde, não, muito obrigado. E ele pergunta como assim, pedindo para ela esperar. Ela diz que está bem e ele concorda pedindo para ela esperar. Ele menciona que é novo na área e acha que ela é incrível. Quando ela pergunta o que ele acha incrível, ele responde que é a beleza dela e gostaria de conhecê-la melhor, mas ela diz que precisa ir embora. Ela também menciona que é casada, ao que Nair responde que não vê nenhum anel no dedo dela e em seguida deseja uma boa caminhada. Ele comenta que não sabe se pode acreditar nela e sugere que talvez ela seja uma mulher fiel. Depois de um tempo ele nota que ela está voltando e questiona se ela realmente é uma pessoa tão boa assim. Ela pergunta se o carro é dele e ele confirma. Ela elogia o carro e pergunta o nome dele, mas ele diz que não importa já que ela é casada. Ela pergunta por que não importaria e ele responde que é porque ela disse que tem um marido. Ela argumenta que ele mesmo disse que ela não tem um anel no dedo, mas ele insiste que isso não importa porque ela se declarou casada. Ele diz que respeita isso e que vai seguir em frente. Ela explica que não falou com ele antes porque tudo aconteceu muito rápido e pede uma segunda chance. Ele pergunta se ela quer uma segunda chance e diz que não acredita em segundas chances. Ela insiste que acha que vale a pena, mas ele sugere que ela deveria respeitar o namorado dela e que ele não quer se meter nisso. Ela afirma que vale a pena e ele comenta que ela não parece valer a pena para o namorado dela. Ele pergunta se ela tem ou não um namorado e ela responde que ele não precisa se preocupar com isso. Ela admite que não é casada e que está apenas em um relacionamento passageiro, não algo sério. Nair
questiona como isso não é algo sério se ela disse que era casada. Ela pede desculpa e diz que gostaria de recomeçar, mas ele diz que não precisa pedir desculpas e que se ela já está em um relacionamento, tudo bem. Ela insiste que quer recomeçar e ele pergunta pra quê. Ela pergunta se ele não gostaria e ele pergunta novamente pra que recomeçar, já que ela não está solteira e ele não gosta de compartilhar. Ela afirma que já ia terminar com o namorado porque não está dando certo. Ele pergunta se ela vai terminar por alguém que acabou de conhecer e ela diz que não é nada tão sério. Ele comenta que isso não foi o que ela fez parecer no começo. Ela explica que algumas oportunidades não podem ser perdidas e é por isso que quer conhecê-lo. Ele pergunta o nome dela e ela diz que é Naila. Ele pergunta o que ela pretende fazer com o namorado dela e se ela realmente quer conversar com ele. Ele quer ver se ela tem coragem de terminar agora com o namorado e pede para ela ser honesta sobre encontrar outra pessoa. Ela diz que não faz isso e que vai escrever para ele e o relacionamento não está funcionando e que precisa de um tempo. Nair diz que quer que ela diga a verdade e deixe claro que terminou porque não quer perder tempo. Ela concorda e manda mensagem dizendo que precisa de um tempo. Nair comenta que isso é muito louco, que ele vai sair do carro. Ele pergunta novamente o nome dela e ela repete que é Naila. Ela pergunta se pode dar um abraço nele e ele concorda. Depois ele pergunta de onde ela é e ela diz que é da Filadélfia. Ele menciona que nunca esteve lá e ela pergunta se ele é de lá. Ele diz que é de Hawaii. Ele pergunta há quanto tempo ela está na área e ela diz que há 6 meses. Ele elogia as tatuagens dela e pergunta quantas ela tem. Ela diz que tem 9 e ele pergunta onde está o nome dele. Ela responde que pode tatuar depois. Nair então pergunta se ela pode dar uma volta e diz que gostou disso. Eles continuam conversando por um tempo e ele a convida para entrar no carro. Dentro do carro ele menciona que há um problema. Ela estava disposta a trair o marido e isso não lhe inspira confiança. Ele diz que ela parece do tipo que trai com facilidade e pergunta como ele pode investir nela assim. Ela tenta se defender, dizendo que não é sempre assim, mas ele insiste que não tem como saber. Ela afirma que é fiel, mas ele não acredita. Ela diz que é fiel, mas ele diz que ela deixou claro que não é. Ele conclui que está procurando uma garota fiel e como ela não é, será melhor ela sair e aproveitar a caminhada. O vídeo começa com Nair Price se passando por um mendigo esperando uma garota passar para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma bela jovem, ele a aborda perguntando como ela está. Ela fala que está tudo bem. O YouTube pergunta se ela não teria algum dinheiro para lhe dar. Ela olha na bolsa e pede desculpas e fala que só tem cartão de crédito. Diante disso, ela fala que vai comprar comida para ele lá dentro da loja e pede para ele esperar. Na sequência, ela volta e traz uma marmita para Nair. Em seguida, ele agradece e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então, ele diz a ela que está há 3 dias sem comer e que está muito agradecido. Ele fala que ele é de Ohio e pergunta de onde ela é, e ela responde que é de Houston. Então, ela pergunta o que aconteceu com ele. Nair fala que é uma longa história. Ele explica que sua mulher se separou dele e o deixou sem nada e a única coisa que ele ficou foi com seu carro. Ele fala que já tentou arrumar um emprego, mas está muito difícil e que não está sendo muito bom ser um morador de rua. A garota fala que ela tem um quarto onde ele pode ficar. O YouTube agradece e fala que ela está sendo muito generosa com ele. Então ele fala que ela foi a única pessoa que o ajudou e que está se importando com ele. Ela fala que gosta de ajudar as pessoas e sempre quando pode ela ajuda. Em seguida, ele fala que vai mostrar o seu carro para ela e chama ela para vir com ele.
Então, ele fala que ela deve estar se perguntando por que ele não vende o carro, porque ele teria muito dinheiro. Porém, ele fala que o carro tem muito valor sentimental para ele. Então, ela pergunta se ele realmente é um sem-teto. O youtuber fala que sim, mas que antes de morar nas ruas, ele tinha muito dinheiro. Então, ele mostra pra ela o carro e depois dela ver o vidro, ele fala que ela é bem-vinda para entrar na Lamborghini, porque ela foi muito gentil e doce com ele. Lá dentro do carro, indo direto ao que interessa, depois deles conversarem um pouco, o youtuber fala que precisa dizer a verdade pra ela. Ele fala que ele não é um sem-teto e que ele caça mulher interesseira e que ela passou no seu teste. Ele explica que ele tem um canal no YouTube e que ele é muito famoso por seus experimentos sociais. Então, ele chama ela na frente do carro para mostrar pra ela a câmera. Então, ele termina o vídeo dizendo que ela é uma mulher muito especial, passou no teste e ele vai levar ela para dar uma volta com ele. Quero convidar vocês a entrar no meu grupo do Telegram, o link está no primeiro comentário fixado. O vídeo começa com Luke e Fresh esperando passar alguma mulher para aplicar o teste da interesseira. Assim que passa duas garotas, eles começam a abordá-la. Luke pergunta aonde ela vai e tenta se apresentar. Elas respondem que estão indo almoçar. Então Fresh convida elas para almoçarem junto com eles e que elas podem ir no carro deles. Porém, elas dizem ter namorado e falam que vão encontrar com eles agora. Luke pergunta quanto tempo elas namoram e uma das meninas fala que já tem mais de 1 ano e meio. Então, ela sai andando e deixa ele falando sozinho. Então, depois de tomarem um fora, os dois sentam no capuz da Lamborghini e é aí que a mágica acontece. As duas garotas, quando vê os caras de nave, na mesma hora voltam e perguntam se é nesse carro que eles vão levá-las para almoçar. Luke responde que sim. Então, elas falam que aceitam almoçar com eles. Porém, Fresh a questiona perguntando se elas têm mesmo namorado e pede para elas dar uma voltinha. Uma delas responde que não, que estão solteiras e só falaram aquilo porque não queria nada com eles, mas agora mudaram de ideia. Então, eles chamam elas para virem com eles e começam a ir em direção a outro carro que não é a Lamborghini. Mas as duas começam a perguntar se a Lamborghini não é deles e Luke fala que não. Elas então falam que não vão mais e tentam ir embora novamente. Mas os dois youtubers então abrem a porta da Lamborghini e fazem elas mudarem de ideia novamente. Então, eles falam que estavam brincando e que vão levá-las para almoçar no melhor restaurante. Os dois youtubers falam que depois que eles almoçarem, vão levá-las para a casa deles. E elas aceitam o convite. E falam que lá tem muita piscina, muita bebida e que elas vão curtir. E em seguida, mostra para elas $500 mil no porta-mala do carro. E impressionam ainda mais as duas garotas que ficam pedindo para entrar no carro. Então ele abre a porta da máquina e deixa elas sentirem o gostinho de estarem numa Lamborghini.
quando elas saem do carro, eles começam a questionar por que elas não quiseram nada com eles e falaram que tinha namorado no início quando eles foram falar com elas. As duas inventam uma desculpa esfarrapada e falam que acharam que eles eram muito novos para elas. Mas depois mudaram de ideia porque eles impressionaram elas. Então Luke fala que eles têm que dizer a verdade e que elas são gold diggers e que ele não sai com interesseiras e que tem uma câmera ali gravando e que elas vão ficar famosas no YouTube, e fala para elas dar um oi para a câmera. Então as duas saem todas sem graça e acabam se dando mal. O vídeo começa com Joel abordando essa mulher em um posto de gasolina. Ele fala que ela é linda e se apresenta e pergunta o seu nome. Ela agradece e fala que se chama Raquel. Então Joel pergunta aonde ela vai com essa roupa. A garota responde que ela vai trabalhar. Então Joel pergunta se ela é uma stripper e ela fala que sim, e Joel elogia a tatuagem dela. Na sequência, Joel pede para ela passar o número dela, mas ela fala que não passa número de telefone de graça. Então ele acaba pegando o Instagram dela. Em seguida ele pergunta se ela tem um namorado. Ela fala que não tem nenhum namorado. E além disso, ela fala que não precisa de homem. Joel então pergunta por quê, e ela fala que homem não presta. Então, Joel fala que ele é diferente dos outros homens e que ele pode dar uma vida de luxo para ela. A garota não acredita e fala que tem que ir trabalhar. Joel insiste em pegar o número dela, mas ela o rejeita e fala que não tem dinheiro para bancar os gostos dela. Então Joel fala que ela está muito enganada e que ela vai mudar de ideia daqui a 10 segundos. Ela manda ele ir embora e fala que ele é um pobre, coitado. Então Joel fala que ela está pegando pesado com ele e vai embora. Então Joel vai em direção à Lamborghini e ela muda de ideia do jeito que Joel disse e vem perguntando se o carro é dele. Joel confirma que sim. Ela fala que achou que ele não tinha um carro. Joel fala que ele tem outros carros além desse. Então a garota, muito interessada, fala que ele pode pegar o número dela agora. Ele a questiona, dizendo que ela não queria nada com ele e disse que ela não fica com um pobre coitado igual a ele. Ela inventa uma desculpa e fala que gostou do estilo dele. Então, nessa hora, Joel fala que ele está caçando gold diggers e que ela acaba de cair num experimento social. Joel mostra para ela a câmera e fala que ela é uma gold digger. Então, Joel fala que pode levá-la para casa, mas ela tem que admitir que interessou nele só por causa do carro. Então Joel fala que ela pode vir com ele e o cameraman para a casa deles, que lá tem muita bebida. Então a garota assume que está interessada nele por causa do carro, então Joel fala que vai levá-la com ele. E na sequência ele diz a ela que o cameraman vai vir com ele na Lamborghini e fala para ela seguir eles no seu carro até a sua casa. O vídeo começa com o YouTube Sub TV, que está próximo da sua Lamborghini esperando uma mulher para fazer o teste da interesseira, e de repente aparece uma loira linda e o YouTube fica animado e vai até ela para abordá-la. Ele inicia uma conversa perguntando qual o seu nome e depois dela falar que se chama Sofia, ele diz a ela que ela é linda demais e que o vestido preto dela combina com seu tom de pele.
Então ela fala que sabe que é linda, mas que ela não é nada fácil e não dá bola para qualquer tipinho que vem falar com ela. O YouTube pergunta se ele faz o tipo dela e ela diz que não, que ele parece um ogro. Em seguida, ele fala que está tentando conhecê-la e que gostou dela. Ela fala que não está interessada e que ele é estranho e tenta ir embora. Porém, o YouTube se ajoelha e chega a se implorar para ela para que ela lhe dê uma chance e passe seu número de telefone para ele. Porém, ela fala que ele não faz o tipo dela e fala que ele nunca terá uma chance com ela e tenta ir embora. Então ele percebe que não vai ter chance e se despede dela e vai em direção à Lamborghini. Mas na hora que ela vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste à Lamborghini e vai até ele e diz: "Ah, meu Deus, esse é o seu carro?" Alex confirma para ela que sim e pergunta se ela gostou. Ela pergunta se isso é uma Lamborghini e fala que amou demais. Mas o YouTube fala que já está indo embora, mas ela diz a ele que ela quer ir com ele agora. Porém, Alex a questiona, dizendo que ela disse que ele parecia um ogro. Ela fala que achou ele lindo demais e fala que estava brincando. O YouTube fala que tentou falar com ela porque ele estava muito interessado, mas ela o rejeitou e agora ele vai embora para sua casa e vai deixá-la em paz. Mas ela fala que não quer que ele vá embora, que eles podem fazer alguma coisa juntos. O YouTuber pergunta então se ela quer ir para a casa dele e fala que lá tem Netflix e ela vai poder ver os outros carros que ele tem. Ela fala que é isso que ela quer e pergunta qual as outras cores dos seus carros. Ele fala que tem uma Ferrari vermelha, um Corvette azul e uma McLaren branca. Mas nessa hora o YouTube fala que não vai levá-la com ele e pergunta se ela sabe por quê. Ela fala que não e pergunta o que é. Então Alex fala pra ela que ela é uma Gold Digger e que há minutos atrás ela não queria saber dele e ainda disse que ele nunca teria chance com ela, mas agora ela está interessada nele por causa da sua Lamborghini. Ela fala que não é uma Gold Digger e começa a pedir desculpas e tenta convencê-lo a levá-la com ele. Então o YouTube fala que não está resistindo à sua beleza e fala para ela entrar no carro que ele vai dar uma chance para ela.